Virgínia, como que eu sei que eu tenho um bom terapeuta ou como escolher um bom terapeuta? Essa é a sua dúvida, continuando aqui com a série sobre terapias. Quero muito passar algumas informações tão importantes, que esse é um vídeo muito importante. E eu quero passar informações que para mim são muito valiosas. E se passar de 5 minutos, por favor, peço que fique até o final para que você absorva o máximo possível dessas informações. Vou tentar fazer em 5 minutos, mas não sei se eu vou conseguir, porque eu sei que tem muita gente que tem a vida corrida. Se passar de 5 minutos, separe um tempinho para você assistir até o final, tá bom? Bom, eu vou dividir com vocês um trecho do livro da Laura Gutman, A Biografia Humana. E aí ela diz assim: por que é tão difícil para um terapeuta ver os mecanismos completos? Porque ninguém lhes ensinou. Nas universidades estudamos teorias, mas não observamos com um olhar atento, nem sequer de fora das ideias pré-estabelecidas lá pelo que o professor está ensinando, pelo que são as teorias. O que acontece conosco? Insisto que circulamos entre preconceitos e teorias, que na teoria são bonitos, mas que não se encaixam nas nossas realidades cotidianas. Por acaso não existem boas teorias psicológicas? Sim, existem, muitas. Também existem grandes pensadores, mestres iluminados e terapeutas lúcidos. O que acontece é que devemos encontrá-los. Esse é o problema, né? Essa é a missão aí do sobrevivente. O que acontece é que devemos encontrá-los. Lamentavelmente, sou testemunha das atrocidades que muitos terapeutas afirmam com tom grandioso e seus consultantes, dentro dessa relação de projeção de um suposto saber, os consultantes se entregam à fascinação e ficam presos a interpretações que tomam como sendo válidas, né? Muitos gurus, muitos terapeutas muito conhecidos, e aí cria-se um culto a esses terapeutas. Mas será que na realidade aquilo vai ser bom para você? Pois é. Quero dizer que ouvir o consultante é um ato menos terapêutico que já vi, porque não proporciona um olhar completo sobre o cenário. Nossa, Virgínia, como assim? Vou repetir. Quero dizer que ouvir o consultante é o ato menos terapêutico que já vi, porque não proporciona um olhar completo sobre o próprio cenário. Só ouvir não é terapia, tá, gente? A escuta é super fundamental, mas não é só isso. Parece fácil aceitar que aquilo que diz no nosso consultante não deveria nos importar. Entretanto, quase não existem psicólogos capazes de encontrar a lógica de um cenário completo, descartando quase tudo que o consultante diz. Isso é muito triste, né? Ainda mais tratando de nós sobreviventes. São tantas coisas a serem ditas, tantas coisas que o terapeuta tem que colher. O nosso cenário é tão vasto. É muito importante a escuta, é muito importante esse terapeuta ter um olhar amplo sobre o que esse consultante vai falar, o que esse paciente vai falar. Mas não é só isso, não é só escuta, tá? Então, como escolher um bom profissional? Alguém que compreenda, observe sem preconceitos e ofereça um ponto de vista inédito sobre aquilo que acontece. E além disso, sem considerar o que o consultante diz. Entendo que seja extremamente difícil, extremamente difícil. Depende em parte de cada um de nós. A intuição será a nossa melhor aliada. Olha como a intuição é importante. Porque essa voz difusa que nos avisa sobre o tratamento escolhido, que diz se é algo verdadeiro, que se encaixa com as nossas emoções, ou melhor, se existem palavras que nomeiem com certeza alguma coisa que sabíamos no passado, mas não conseguíamos aguentar. Olha como isso é importante. Usar a intuição, perceber, ter esse feeling, se aquilo está se encaixando, ou se tem alguma coisa que não está fazendo muito sentido para você. Como saber se as interpretações que o profissional oferece são válidas? Isso também é importante. A princípio, não acredito nas interpretações, porque costumam ser subjetivas, quer dizer, tingidas de pensamentos e sentimentos valiosos para o profissional, mas que nem sempre contribuem com clareza ou se encaixam na lógica do consultante, do paciente.
mas ainda não contribui com um olhar global, compassivo e transparente com relação à totalidade do cenário. As interpretações costumam estar baseadas em teorias psicológicas, em vez de ter a coragem de olhar honesta e criativamente para o cenário determinado e único, né? Tem isso dentro de todas as áreas. Protocolos. Vamos seguir um protocolo e não olhar aquele ser que está ali na frente, que vale muito mais do que qualquer protocolo, que tem um cenário, uma história de vida que está muito além de todos os protocolos que talvez esse terapeuta já tenha ali, tenha tido acesso. São seres únicos. Cadê? Tem coisas mais importantes aqui. Pois bem, entre tanta oferta psicológica, né, porque tem muitas opções, eu sei que muitos têm dúvidas porque também tem muitas opções, como fazemos para escolher sobre tudo quando não somos especialistas no assunto? É verdade que encontrar alguém de confiança dentre tantas opções é uma tarefa difícil. Entretanto, em princípio, qualquer método serve. O método é uma ferramenta, geralmente valiosa, geralmente, né? Dependendo do método aí, talvez não seja tão valiosa assim no ponto de vista dela. Mas promover um encontro humano entre o profissional e o consultante, o paciente, mas como nas outras áreas da vida, temos que experimentar. Aqui entra no jogo da intuição pessoal. Também é indispensável saber que fazer terapia supõe descobrir novos pontos de vistas. Então, fazer terapia é descobrir novos pontos de vistas. Se você já chega lá armado, porque gente, eu tenho amigas psicólogas e psicanalistas e tem sobrevivente que tem muitos traços narcisistas, já chega, né, não quer ouvir um outro ponto de vista, já chega lá ensinando o terapeuta como que tem que ser terapia. É bizarro, mas é real. Também é indispensável saber que fazer terapia supõe descobrir novos pontos de vistas, desconfortáveis, doloridos, mas reais. A terapia tem que contribuir com uma nova visão de nós mesmos, que se encaixe com algo que exista em nosso interior e nos motive a sermos responsáveis por nossas ações. Olha como isso é importante. Se o terapeuta não te conduz para você ser responsável pelas suas ações, fique de olho porque tem alguma coisa errada, tá? Se sentirmos que nada acontece, por que continuar pagando um profissional só porque ele nos diz que é isso que devemos fazer e que devemos ser, né? Os tratamentos curtos e contundentes. Sim, esqueci de falar as páginas, tá, gente? Esse aqui tá na página 20, tá? Tá em tudo que eu vou falar aqui tá em torno da página 20. Um pouco antes e um pouco depois da página 20. Os tratamentos curtos e contundentes costumam ser mais eficientes. Por outro lado, quando se fala curto, gente, não é uma semana, não é um dia não, tá? Por outro lado, se o profissional for adequado, acertará mais rapidamente. Claro, se você tem um profissional que entenda melhor daquilo que você precisa... Só um minutinho, gente, que a minha bateria tá acabando aqui do computador, do notebook. Se o profissional, ele entende, né, do que você ou tem experiência, ou entende do que são os pontos chaves, né, na sua situação, claro que isso vai ser mais rápido, porque ele não precisa compreender todo o entorno, ele já sabe de todo o entorno. Claro, cada experiência, cada paciente é um ser único. A informação que precisávamos adquirir sobre nós mesmos não teria que demorar muito tempo para ser desvendado, porque é isso que o terapeuta tem que fazer, tem que desvendar aquilo que você precisa saber a respeito de você mesmo. Porém, se você vai num terapeuta que já tenha um conhecimento, uma especialidade, vamos dizer, na sua área, trazendo para nós sobreviventes, se já conhece os efeitos de uma mãe narcisista, se já conhece os efeitos, como age a mãe narcisista e como isso afeta os filhos, o cenário a ser montado dessa história, já tem um bom caminho andado. Mas claro, cada história é única, cada história de vida é única e diferente, tá? Então, cadê?
Por outro lado, se o profissional for adequado, acertará mais rapidamente. Por isso, gente, a informação que precisamos adquirir sobre nós mesmos não teria que demorar muito tempo para ser desvendada. Caso contrário, o método não é muito eficiente. Se demora demais para você desvendar, né, sobre o que você precisa saber a respeito de si mesmo, não é tão eficiente. Ou talvez o profissional não seja suficientemente competente. A terapia é um instante de descoberta pessoal que, uma vez abordada, compreendida, revistada e treinada, deveria tornar-se uma ferramenta de contato emocional genuíno a serviço da nossa vida cotidiana. Nenhuma terapia é melhor ou mais rápida do que outra. Nenhuma é tão maravilhosa a ponto de resolver todos os nossos problemas. Não. Simplesmente são ferramentas que dependem da capacidade do profissional em usá-las adequadamente e de cada um de nós em honrá-las. Então, não adianta você também ter um bom profissional que tenha todas as ferramentas adequadas se você não honra a sua terapia, se você não coloca em prática o que o terapeuta está te propondo. Apesar do respeito que tenho à psicologia freudiana, lacaniana e à psicanálise, tenho que admitir que jamais ouvi nenhum indivíduo afirmar que se compreendeu melhor, nem contar algo pessoal com maior coerência ou responsabilidade, tampouco relatar um indício mínimo de alguma situação pessoal da qual possa ter reinterpretado algo graças à sua experiência terapêutica. A pobreza de espírito, preste bem atenção nisso, a pobreza de espírito, os lugares comuns, as projeções de um suposto saber e os abusos de poder dos profissionais deixam-me atônita mais uma vez. Então, infelizmente, esse suposto saber, esse ego do profissional, eu sei de tantas teorias e piriri pororô, mas se não levou você à compreensão de quem você é, tampouco isso importa. O pior é que todos os anos... Ah, não, acabou aqui. Aqui já entra outra parte. Tem uma amiga que é psicóloga que ela disse que foi atender um casal que eles passaram por 3 terapeutas diferentes, 3 psicólogas e psicanalistas, e todas as 3 vezes que eles tentaram, eles só foram ouvidos. Não houve conversa da parte do outro terapeuta. E eles desistiram. Foi a primeira vez que eles escutaram um terapeuta falar em uma terapia. Entende que não é só escuta a terapia, não é só você desabafar. E desabafar é uma coisa. Você contar a sua história, falar o que está lá dentro de você para um terapeuta é terapia. Desabafar é com um amigo. Entenderam o ponto de vista da Laura Gutman? Agora, o que eu, Virgínia, penso. Como eu fiz 10 anos de análise com uma psicóloga, que também é psicanalista. Ela me acolheu dos 20 aos 30 anos, junto com um psiquiatra, na época que eu estava com depressão profunda e suicida. Eu era suicida. Então, fui, assim, extremamente escutada, acolhida e foi, assim, muito bom. Foi muito bom, porque me livrou do suicídio. Porém, não foi o suficiente, porque eu não tive um encontro comigo mesmo. E não foi investigado além do óbvio, além dos protocolos. Sou muito grata, porque foi tudo gratuito. Uma clínica super bem falada, sabe? Um projeto social que me acolheu. Mas, assim, não foi o suficiente para eu compreender quem sou eu. E também não houve uma investigação do óbvio, que era óbvio. Eu tinha um pai pedófilo. Mas e minha mãe? E o cenário da minha vida? E a minha infância? E aquilo que estava por trás, ela como psicanalista, eu acho que, eu pelo menos penso, né? Que deveria ter sido investigado, o que não poderia ser óbvio para mim. Sabemos que o inconsciente tem recalques. Tem coisas que aconteceram que ficam lá perdidas e recalcadas, que o paciente não lembra, e o terapeuta, ele tem, tanto o psicólogo, porque o psicólogo estuda psicanálise, ele tem que investigar e ter esse olhar atento,
né? O psicanalista, principalmente, ele tem que ver além das palavras desse paciente. E isso não foi feito comigo. Então, uma boa terapia, para mim, você tem que ser escutado, acolhido, fazer você mergulhar em você mesmo, se conhecer mais, e trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, né? Não só você ter consciência de quem você é, mas também do que precisa ser feito para você melhorar e tratar dos seus traumas, tudo que a gente já sabe, as consequências, né, de um lar abusivo e tal. O bom terapeuta te leva a questionamentos e você conclui, às vezes por si só, situações, circunstâncias, e depois você é instruído. Às vezes, no nosso caso, como ocorre muita alienação, como ocorre muita lavagem cerebral, aí eu vou um pouco contra a psicanálise que valida a decisão e o querer do paciente. Se formos alienados desde a infância, desde quando nascemos, por mais que o terapeuta tente levar esse paciente a concluir que deve se afastar, porque é uma pessoa que te traz dano, né? Tá lá nos cluster B, ao lado dos psicopatas, essa mãe. Se eu fui alienada a vida inteira, como que eu vou conseguir concluir por mim mesma que essa relação é tóxica? Aí eu já discordo um pouco, porque eu acho que nesse caso de alienação, sim, o terapeuta, ele tem como, não ética profissional, mas como ser humano para ser humano, um olhar mais humanizado e menos protocolado, e dizer à vítima, olha, sua mãe tem traços de narcisismo, olha, eu vejo aqui que você tem essas consequências. Eu acho isso válido. Enfim, vai contra algumas éticas, mas eu como sobrevivente, eu acredito que esse seja o melhor caminho. Eu acredito. Então, você tem que conhecer conhecer você a si mesmo de modo profundo, entender os porquês de comportamentos, atitudes. O terapeuta tem que te levar a essas mudanças, você tem que ter autorresponsabilidade, você tem que aprender a se virar sozinho, né? E não ficar dependente desse terapeuta, porque também acontece isso de modo errado. E assim, por último, o meu ponto de vista pessoal, diante de tudo que eu já provei de terapia, que não foi só psicologia e psicanálise, mas eu acredito na psicologia do Ayurveda, que não tem o nome de psicologia, né? Tem um nome de estudo da mente, estudo de manas, o próprio yoga, que tem a sua filosofia psicológica, que não é psicologia, mas uma filosofia psicológica, de tudo, o que eu experimentei, o que me ajudou mais, sem dúvida alguma, foi a sabedoria yogini, a sabedoria dos Vedas, né? Que não trata, a Virgínia não foi lá na terapia e tratou a depressão da Virgínia. A Virgínia tratou a Virgínia. Eu tratei a pessoa. O Ayurveda traz isso muito dentro da terapia Ayurveda. O paciente que está ali na minha frente, quem é esse paciente? Eu não quero que esse paciente só cure a sua depressão. Eu não quero que esse paciente só cure a ansiedade ou só cure maus hábitos alimentares. Eu quero que essa pessoa se cure. Porque quando eu consigo levar o paciente a ter uma nova consciência, uma nova percepção sobre a vida, sobre o sentido da vida, sobre como encarar os desafios da vida, como tem gente que sofre de ansiedade, gente, porque tem vários tipos de medos, medo da morte, medo de ser constrangido, medo de rirem, né, de você causa uma ansiedade por questões de habilidades sociais enormes. Quando eu faço ou quando eu levo esse paciente a não se importar mais de rirem dele, por ele ser quem ele é, quando eu trato a pessoa, a ansiedade já diminui. Quando essa pessoa enxerga a vida com outros olhos, já diminui a depressão.
Não estou dizendo que vai curar a depressão, mas já vai diminuir. Porque a perspectiva, a forma como essa pessoa encara a vida é de outra forma. Então a morte vai ter outro sentido, o julgamento das outras pessoas vai ter um outro sentido, e isso serve para depressão, para ansiedade, para vários aspectos e várias doenças. Então, o mais importante para mim, Virgínia, é você tratar o seu ser. É a Juliana curar a Juliana como ser humano. É a Juliana trazer uma nova consciência de vida, né, de significados ou a importância que eu dou ao que as pessoas pensam de mim. Sabe? Isso tudo vai diminuindo a ansiedade, vai diminuindo depressão. Então, para mim, o mais importante, além de ser validado, além de ser compreendido, ser um atendimento humanizado, é primeiro tratar esse ser humano que vai estar aí do outro lado, e não as doenças dele tão somente. Porque não adianta eu tratar a depressão do Jorge se ele não tem uma consciência ainda do sentido da vida. O Jorge vai voltar depois. Ele vai melhorar, mas ele vai voltar. Então, a transformação, a metanoia, a transformação da mente, a transformação de como a pessoa vê o mundo, se enxerga a si mesmo, enxerga a sua vida, qual o sentido da vida para essa pessoa é muito mais importante do que tratar a ansiedade, a depressão e as outras consequências. Mais vale, primeiramente, tratar o Jorge, a Juliana, e depois, claro, óbvio, o que vem depois, tá bem? Essa é a minha visão, é isso que eu emprego no treinamento como Superar Mães Narcisistas, por isso que normalmente eu encaminho meus alunos para tratar ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, crise de pânico. Os alunos têm alguns terapeutas que são parceiras minhas e parceiros, médicos e terapeutas que são parceiros. Então, tem um desconto de até 20% para quem é aluno meu. Então, o aluno tem acesso a mim através do curso, envia, né, essa mensagem, a gente faz esse contato e eu faço uma breve análise e encaminho para o terapeuta que eu acho que melhor vai atender na necessidade daquele paciente, e ainda tem o desconto por ser aluno que chega até 20%. Então, a primeira parte eu faço no treinamento, que é justamente levar essa consciência, esse modo, porque mais importante do que... claro que é muito importante, estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, mas mais importante para mim é você mudar a forma como você enxerga a vida. Essa é a minha missão. E as outras coisas eu passo para os meus queridos parceiros, né? As outras sequelas, outras coisas não, as outras sequelas que são muito importantes também. Então, a proposta do meu treinamento é essa, é você mudar a forma como você enxerga tudo. Desde síndrome da boa menina, desde bordas e limites nas relações, cura emocional, automaternagem, tudo que compõe de modo abrangente, porque são mais de 136 aulas, muitas aulas, ou a maioria das aulas, vai servir para todos os alunos, porque a maioria tem dificuldades nas mesmas áreas. Uma outra aula, talvez você não seja a sua dificuldade, né? E você talvez vai querer conhecer para ter mais aprendizado, mas talvez não vai ter tanta importância. Mas a maioria das aulas abrange de forma geral, porque, né? Basta você aí entrar ver os comentários, quantas vezes que um fala com o outro, nossa, eu sinto a mesma coisa que você. Porque não somos iguais, cada história tem um contexto, mas de modo geral, temos praticamente as mesmas sequelas emocionais, tá bem? E as psíquicas eu passo para os meus parceiros, tá bom, gente? Vou deixar o link do treinamento aqui para você. O primeiro link aqui da descrição tem a aula gratuita Empodere-se para você conhecer, e tem também o e-book gratuito, tá bom? E encontro você no próximo vídeo, onde vamos continuar falando sobre terapias. Espero estar contribuindo, e se você ficou com alguma dúvida, comente. Lembrou de alguém? Envia esse vídeo para essa pessoa. Talvez é a dúvida de alguém que você conheça também, tá bom? Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!